Ver Mais de volta e olha quem nunca culpou o metabolismo pelos quilinhos a mais. Ele é um dos responsáveis pelo processo de degradação dos nutrientes das células e o que muito se ouve falar é sobre ser ou não acelerado. Sabe-se que quanto mais acelerado, mais calorias são eliminadas e isso até enquanto estamos parados. E saiba que é possível sim dar uma ajudinha, melhorando a saúde, o bem-estar e de quebra, transformando o seu corpo. Quem vai passar pra gente as dicas é mais uma vez a nutricionista Karina Dota. Seja bem-vinda aqui conosco. Obrigada. Bom, Karina, pra gente saber se eu, por exemplo, como é que eu sei se o meu metabolismo é acelerado ou se ele é lento? Existem sintomas sobre isso? Então, Susan, essa questão de metabolismo acelerado, muitas vezes a gente ouve, principalmente no consultório, eu não emagreço, mas é por conta do meu metabolismo é lento. Tem vários fatores que vão te ajudar a acelerar ou não o metabolismo, principalmente a massa magra. Então, quanto mais massa muscular você tiver, mais o teu corpo gasta. A gente sempre costuma falar que o músculo é um tecido metabolicamente ativo. O que significa isso? Ele consome muita energia. Você estando parado, você está consumindo mais energia, tá? Aí o que acontece? Muitas vezes a gente faz dietas loucas, dietas de restrição, corta. Muitas vezes medicamento para emagrecer, que é bem comum. Você emagrece 10 quilos num tempo muito curto, em um mês. Grande parte desse peso que você perdeu na balança é massa muscular. Ou seja, um baita de um prejuízo. E aí, quando você recuperar esse peso, parou de tomar medicamento ou, enfim, encheu o saco daquela dieta extremamente restritiva, voltou a comer o que comia antes. Se não era regrado, você vai recuperar esse peso. Vai recuperar de que forma? Com massa gorda. E aí, a longo prazo, a gente chama muito de efeito sanfona. Aí emagrece, de repente recupera. Emagrece, de repente recupera o peso. Quanto mais massa magra você perder, mais lento vai ficando o teu metabolismo. E se ganha massa magra fazendo a prática da musculação? Seria o melhor exercício, então, a se fazer? Principalmente as mulheres têm muito preconceito, porque você vai aumentar a tua massa magra, isso vai pesar na balança e vem aquele desespero, estou engordando. Que a gente estava até comentando, a roupa tá larga, tá sobrando, mas a balança não diminui, porque você tá trocando essa massa gorda por massa magra. E acelerando o metabolismo. Com certeza, a musculação é um exercício fantástico para quem quer emagrecer. E, além disso, a gente tem algumas ajudinhas de alguns alimentos que a gente trouxe aqui, os alimentos chamados termogênicos. Esses alimentos, Susan, eles não são milagrosos, tá? Não é porque você vai tomar um chá verde, por exemplo, que é considerado um alimento termogênico, que você vai emagrecer. Mas são alimentos que fazem com que o teu corpo gaste um pouquinho mais, aumente o gasto energético e, com isso, favoreça o emagrecimento. Eles aceleram o metabolismo? Aceleram o metabolismo. E aqui a gente trouxe alguns. O chá verde, vou mostrar aqui, que a gente costuma fazer, que ele é talvez um dos mais estudados, é o chá verde, que tem inúmeros benefícios. Ele ajuda muito nesse acelerar o metabolismo. Infelizmente, não é todo mundo que pode consumir. Como ele tem muita cafeína, por exemplo, uma pessoa hipertensa já tem que tomar um certo cuidado. O que seria ideal? Quantas doses? Que é a pergunta bem comum. Sim. Em torno de 4 xícaras por dia, mas isso não é regra. Lembra que cada um é cada metabolismo, cada corpo, cada alimentação. Porque a gente está falando, Susan, em acelerar metabolismo. Então não me adianta de nada eu começar a tomar chá verde, incluir pimenta, gengibre na minha alimentação, se eu passo a tarde inteira sem comer ou a manhã inteira sem comer. Que é bem comum isso acontecer. Muito. São práticas que desaceleram o metabolismo. O teu cérebro logo pensa, segura, porque a gente já está 6, 7 horas sem comer. Então, segura tudo, não gasta. Então, não me adianta de nada incluir esses alimentos termogênicos. Eles são aliados a uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física. Então, assim, Karina, as pessoas devem se alimentar naquele esquema de 3 em 3 horas para conseguir acelerar, mesmo aquelas pessoas que estão pensando em perder peso. Com certeza. Café, almoço e janta são 3 refeições super importantes. Esses lanchinhos só têm a finalidade de acelerar o metabolismo. Aqui eu trouxe também o chá de hibisco, que ele é bem bacana, principalmente quem tem problema com o chá verde. O chá de hibisco é uma opção bem interessante. Então, uma dica de um chá bem termogênico para fazer antes da atividade física, por exemplo. O chá verde com, vamos pensar com lascas de gengibre, que também é extremamente termogênico, tá?
Ou a gente pode estar usando também o hibisco com a canela, que também tem o efeito de acelerar o metabolismo. Tá, e esses alimentos que aceleram o metabolismo, que a gente está mostrando aqui, que mais uma vez é legal a gente repetir que eles aceleram sim o metabolismo, mas se aliados à prática da atividade física e também ao comer de 3 em 3 horas, que senão, conforme a Karina deixou claro aqui, o metabolismo vai fazer o contrário. Ele vai começar a se acalmar e ficar extremamente lento. Existem horários certos, digamos, tomar à noite, seria contraindicado? Então, se a gente for pensar num chá verde, como ele tem muita cafeína, à noite a gente está favorecendo a insônia, então não é interessante. O que eu gosto muito, dividir ao longo do dia. Então, escolhe 3 alimentos termogênicos. Aqui a gente também tem o café, a cafeína, na verdade, que também é extremamente... Tem muitos alimentos ditos termogênicos, mas muitos deles não tem essa comprovação científica, tá? Eu te falei, esses aqui são os comprovados que a gente mais tem em estudo. Mas, por exemplo, vamos escolher 3 alimentos. Eu vou pegar canela, então eu vou comer uma banana amassadinha, coloco canela em cima dela. Eu vou fazer de manhã, antes da minha atividade física, uma xícara de chá de hibisco com gengibre, lascas de gengibre. E à tarde eu posso tomar uma xícara de café. Então, incluir 3 alimentos ditos termogênicos ao longo do dia, eu vou estar contribuindo para acelerar o meu metabolismo. Outro que eu estava esquecendo aqui é o vinagre, tá? O vinagre de maçã, ele é muito utilizado e ele é considerado um alimento termogênico. Tanto que até em casas de produtos naturais, até mesmo no mercado, a gente encontra vinagre pronto para beber. Já tem até esse apelo por ser termogênico. Não é o caso desse aqui, que é extremamente ácido, tá? Mas o que você pode estar incluindo? Tem até pesquisas com o vinagre de maçã que dizem que aumenta a saciedade. Então, saladas temperadas com vinagre de maçã, você tende a comer menos naquela refeição, tá? Só que também, Suzy, se você tem uma úlcera, se você tem gastrite, tem que tomar cuidado, não é todo mundo que pode. A pimenta não tá aqui, mas é extremamente termogênica. Então, vou colocar pimenta em tudo? Não. Tem que tomar cuidado. Se você tem gastrite, úlcera, a própria hemorroida, tem que tomar muito cuidado. Então, não é regra. São alimentos que vão te ajudar. Aceleram o metabolismo, mas tem que ter uma orientação, inclusive, de um profissional para estar melhor equilibrando esses alimentos na tua dieta. E esse acelerar parado, a pessoa estando parada, automaticamente também está gastando à medida que ela conseguiu acelerar o metabolismo? É um conjunto, na verdade, de ações. Isso você vai fazer consumindo, isso vai... o efeito termogênico do alimento enquanto você está consumindo. Então, você consumiu, por exemplo, vamos pensar numa cafeína. Você toma uma xícara de café. A cafeína, um chá verde, enfim, um guaraná em pó, eles aumentam a tua concentração, o teu foco diminui aquela fadiga, aquele cansaço. Então, teoricamente, você vai malhar, você vai para academia, você consegue fazer muito mais sem cansar. Então, vai te dar uma ajuda bem legal naquele momento. Quanto mais você construir massa magra, aí é o que a gente estava falando do metabolismo basal. Então, você paradinha consome tantas calorias. Eu não tenho quase nada de massa muscular, então a minha taxa metabólica basal é bem pequenininha, tá? Eu consumo, meu gasto é muito pequeno. A gente compara muito homem com mulher, né? Homem come e não engorda. Você vai lá e faz a mesma coisa, engorda horrores. Porque o homem, a genética do homem é mais propensa ao aumento da massa muscular. Tanto que a gente vê homem na academia querendo aumentar a massa muscular, é relativamente rápido quando a gente compara com a mulher. A mulher tem muita dificuldade, a gente sabe, malhando, como é difícil aumentar a massa muscular. É uma questão genética, por isso que o metabolismo basal do homem é mais rápido por questão que então tem uma relação direta com a massa magra, o metabolismo. Totalmente. O suor tem a ver? Pessoa que sua mais tem um metabolismo mais acelerado? Talvez por você estar gastando mais, praticando mais, mas não acredito por suar mais vai gastar mais, porque o suor tem vários, questão de temperatura, tem vários pontos que interferem. Só um parênteses também, Susan, que eu acho que é bem interessante a gente deixar claro. Esses alimentos ditos termogênicos que a gente trouxe aqui, eles aceleram o metabolismo em torno de 5%. O que mais vai te ajudar, falando em alimento, a acelerar o metabolismo é a proteína. A proteína, ela aumenta o metabolismo em até 15%. Nossa. Eu não estou falando que é para cortar o carboidrato e só consumir proteína. Mas se você quiser potencializar esse emagrecimento, coloca uma fonte de proteína em todas as suas refeições. Todas essas de 3 em 3 horas. Perfeito. O efeito térmico da proteína é extremamente alto. Você gasta muito nesse processo de digestão. Por isso que tem muitas dietas à base de proteína que ajudam muito nesse emagrecimento. Não sou a favor de você cortar totalmente o carboidrato, até porque o carboidrato é extremamente importante. Mas se você incluir uma fonte de proteína, coloca um ovo à noite, ao invés de comer o pão, que
que a gente tem tanta essa mania do pão, café com pão, coloca faz uma salada, coloca um frango, cozinha um ovo, mas acrescenta proteína. A proteína, eu vou te falar que de uma forma geral, ela vai te dar muito mais efeito ou potencializar ainda mais o teu processo de emagrecimento, se for o caso. Karina, muito obrigada. Como sempre, ótimas explicações aqui pra gente, viu só, gente? Vamos acelerar o metabolismo. Tem tudo a ver com massa magra, emagrecimento, perda de peso, que a gente deixou claro aqui. Obrigada, tá, querida? Obrigada, Suza. Fico à disposição. E o pessoal pode me mandar recadinho, é Karina Dota, nutricionista no Face, ou no Instagram, Karina Dota, que eu sempre tô tirando dúvida de todo mundo. Então, e o Dota é com 2 T's. 2 T's. Pode me procurar lá que eu respondo pra todo mundo. Querida, obrigada.